Cadê o povo? Tá sem áudio. Ah, tá. O povo, se não aparecêssemos nós mesmos fazer o quê? Ah, sim. Eu até avisei no grupo novamente lá. Ah, eu acho que não precisa ficar avisando. O pessoal já sabe, né? Esperar mais 3 minutos. Isso. Então a gente começa e. A Bianca perguntou: cadê nós? Como assim? E aguardamos vocês, né? É plural. É estranho. Então, boa noite a todos que estão entrando na sala. Boa noite, gurias. Sejam bem-vindas. Bem-vindos. Vamos só esperar uns 2 minutinhos e já começa o nosso tema de hoje, injustiça. Vamos lá. Sara, Carol, Janaílma. Quem mais? Gláucia. Sejam bem-vindas. Lisângela. Tô bem. Boa noite, Carol. Colocou no chat lá. Bia. Acho que a gente pode iniciar, né? Uhum. Então, boa noite, gurias. Sejam todas bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre a ferida da injustiça, né? E no final da live, quem quiser ficar, nós vamos fazer uma aplicação novamente, né, de um exercício, como nós estamos fazendo, né, nas lives que nós estamos realizando. No final, nós vamos postar lá no Instagram o folderzinho, né, escrito Ferida da Injustiça. Quem puder ir lá comentar, falar o que teve de aprendizado, o que foi bom, o que foi ruim, né? Deixar o comentário lá de vocês para nós, que é muito importante, tá bom? E se quiser depois também tirar o print, nos marcar para que a gente possa repostar também. Maravilha. Então, a Carol colocou um comentário ali, já disse ok para a Carol, que ela convidou uma amiga dela, Sheila, que vai estar baixando o Meet ali, a gente aguarda então. Então, obrigado por avisar. Certo? Ela está no grupo? Não, não sei, ela só avisou ali que a amiga dela, Sheila, tá baixando o Meet, daqui a pouco tá entrando. Mas é legal avisar, Ah, porque daí a tá. gente vê Sheila ali, que não estava, né? Se não tiver no grupo, daí a gente não aceita. Né, daí Para não tem como. evitar, né? Uhum. Então, maravilha, vamos lá dar início então. Deixa eu só ajeitar, Juscelia, a permissão aqui, a gente já vai dar início.
A Sara já está com a câmera ligada. Obrigada, Sara. Nem tinha visto, agora que apareceu para mim. Quem puder ligar a câmera, a gente fica contente, né? Porque a gente vê com quem nós estamos falando também. Uhum. Ó, teve Maravilha, mais uma aí que Carol. ligou. Carol, Obrigada. Carolzinha. Maravilha. Vamos se aparecer aí, mulherada poderosa. Não fiquem com vergonha, não. Ó, a Sheila está entrando Eu vou agora. assistir, mas eu vou cozinhar ao mesmo tempo aqui, mas eu tô participando. Maravilha. Tá, Obrigado, então a Carol. gente só pede para desligar daí então o foninho, depois a gente libera para a gente conversar. Isso, deixa eu só confirmar ver se está todo mundo com o fone desligado. Eu acredito que sim. Então, a convidada da Carol entrou, que é a Sheila. Seja Margarete bem-vinda, também. Sheila, boa noite. A Boa noite, Margarete muito também. obrigada. Imagina, seja bem-vinda. A Margarete também. Então, vamos lá. Abençoados, então, um prazer tê-las novamente na nossa live, hoje falando sobre um tema que faz parte das feridas emocionais, com o tema injustiça. E, para não fugir de regra, né, muito dessas questões de injustiça começam lá quando nós somos pequenos. Durante os nossos primeiros anos, além dos aprendizados, também é construído o nosso senso de justiça, o favoritismo entre irmãos, a diferença de tratamento em casa e, inclusive, também na escola. São situações que servem para alimentar a ideia de que não é merecedora ou merecedor, né, da atenção daqueles que a cercam. Então já começa por aí. Outra parte diz assim, ó, a gente vê muito dentro do nosso atendimento que essas questões de injustiça faz com que a pessoa cresça numa insegurança, num pessimismo, esperando inconscientemente o distrato por parte de todos. E fica claro, está claro, né, que fica difícil construir relacionamentos duradouros partindo dessa visão de mundo. A injustiça, como ferida emocional, ela se origina em um ambiente onde os cuidadores primários, ou seja, pai, a mãe, os avós, aquelas pessoas que estão ali cuidando, são frios e autoritários. Isso porque uma exigência exagerada de exercer limites gera o quê? Sentimento de potência, de inutilidade, tanto na infância como também acontece muito na idade adulta. A consequência direta da injustiça na conduta daqueles que a sofreram é a rigidez, pois estas pessoas tendem a querer ser muito o quê? Muito importantes e adquirir também grande poder. Além disso, é provável que a pessoa desenvolva um fanatismo pela ordem e pelo perfeccionismo. Por quê? Porque lá atrás, como ela teve muita questão de cobrança, da questão da justiça e injustiça, elas por si só começam a ter essa autocobrança e são muitas vezes, como eu acabei de falar, pessoas que ficam ali no perfeccionismo, mas muitas vezes também com aquela incapacidade de tomar decisões com confiança, ou seja, elas ficam ali meio que, como a gente costuma dizer, com aquela insegurança, porque inconscientemente vem aquela questão, puxa, quando eu era pequeno, eu sofri bastante com essa rigidez, com o que é certo, com o que é errado, onde a gente começa a ter esse senso de justiça ou injustiça. E além dos pais, né, serem os pais, os primeiros cuidadores, serem muito frios, geralmente casa também onde tem muita criança, e quando a criança começa a desenvolver o senso de justo e injusto, ela também se sente, né, injustiçada, às vezes pelo pai ou a mãe, ou o primeiro cuidador ali, tá dando mais atenção para um, para outro, e para ela não, ela acha que está sendo injusto, né, a maneira da atenção que está sendo distribuída entre os irmãos. Eu vou falar agora aqui algumas características, né, que as pessoas desenvolvem, umas mais e outras dentro dessa ferida da injustiça. Algumas também podem estar parecidas com a que nós já mencionamos. É só Então, se, algumas Liliane, características. até Oi. você me fez lembrar agora de, a gente vê muito também em consultório, às vezes não acontece tanta questões assim que a gente perceba nas terapias e na mentoria, da injustiça quando é um filho só, ou um filho ou uma filha. Mas quando nasce um outro, e aquele fica meio que de lado ali, porque o pequenininho que acabou de nascer, geralmente na criança, o bebezinho, precisa mais dessa atenção dos pais,
ou seja, começa a crescer, crescer, crescer. Muitas vezes aquele grande, lá por seus 7, geralmente acontece entre 7 e 10 anos, começa a perceber. Ah, mas quando eu era pequeno não tinha esse brinquedo. Ah, mas quando era na minha época não tinha tal coisa. Olha que injustiça. A gente acaba percebendo muitas questões assim também na terapia. Ou senão, quando os pais são, por eles não ter recebido, eles também são pessoas muito assim, que não demonstram carinho, né? São pessoas mais duronas, digamos assim, pessoas frias também, né? Uhum. Mesmo que seja um filho só, isso pode vir a desenvolver. Então, vamos lá para as características. Hoje a nossa live não vai demorar muito, Gurias, ela é mais tranquila. Então, uma das características, a primeira, o Cristiano já mencionou ali no momento que ele estava falando, é o perfeccionista, né? São pessoas que são perfeccionistas, algumas são invejosas, são pessoas que isolam-se do sentimento, né? Elas ficam isoladas de qualquer tipo de sentimento, elas não gostam de demonstrar. Cruza muito os braços, também são otimistas em excesso, são pessoas ativas, dinâmicas, pessoas que se justifica o tempo todo, né? Um exemplo assim, se a pessoa vai na praia, né? E ela posta uma foto lá no Instagram, só para poder mencionar aqui para vocês, ela posta foto, ela tem que se justificar. Um exemplo, depois de uma semana de muito trabalho, estou aqui eu a fazer isso, isso, isso. Tem que sempre estar justificando algo que está fazendo, né? Só para que vocês possam entender. Além de justificar-se o tempo todo, ela tem dificuldade de pedir ajuda, pode rir sem motivo para esconder a sensibilidade, também aqui existe isso, na outra que a gente falou também tem. Tom de voz seco e severo, né? Assim como foi os cuidadores com essa criança, quando ela cresce e torna adulta, ela também tem um tom seco, né? Um tom de voz seco e é severo. Não admite ter problemas, ela nunca admite que tem problemas, imagina. Não é humano, né, gente? Duvida de suas escolhas, compara-se com o melhor e com o pior, tem dificuldade de receber, acha injusto obter menos, mas acha pior receber mais do que os outros, né? Então, aí tem uma confusão. É injusto eu receber menos, mas é pior eu receber mais do que o outro, né? Olha ali a confusão. Tem dificuldade de ter prazer sem se sentir culpada, são pessoas que não respeitam seus limites, são pessoas que exigem muito de si mesmas, né? Elas são muito exigentes, controla-se, aprecia a ordem, elas gostam de tudo em ordem. Raramente são pessoas que adoecem, né? São pessoas severas com seu corpo, irrita-se com facilidade, são pessoas frias, relutam em demonstrar afeto, né? Como eu falei ali em cima, né? Elas não gostam de demonstrar o sentimento, elas escondem seus sentimentos. E por trás do rígido, por que a gente rígido? Essa ferida da injustiça, a máscara que nós criamos, quem tem essa ferida, é da pessoa rígida, né? É como se fosse ali, tem uma ferida, tem um band-aid, tu coloca ali o band-aid e ele vai ficar estatelado ali, né? Rígido. Então, por trás do rígido, se esconde alguém também, agora a gente vai falar do positivo, né? Que é criativo, né? Uma pessoa criativa, com muita energia e dotada de grande capacidade de trabalho. São pessoas organizadas, excelentes para realizar um trabalho que exige precisão, tende a se preocupar e zelar pelos detalhes, por isso que é o perfeccionista, né? Então, perfeccionista em alguns horários, em alguns determinados locais é bom, em outros não. É uma pessoa que é muito sensível, né? Tem capacidade de simplificar as coisas, de explicar com clareza quando ensina, muito sensível, sabe que os outros sentem, né? Ela sempre, devido a essa sensibilidade, ela sempre está à frente. Às vezes ela está do lado de uma pessoa, a pessoa não fala nada, mas ela, como tem a sensibilidade, ela já sente o que o outro está sentindo. Analisando, uma pessoa que ela está sempre analisando os próprios sentimentos, não precisa dos outros para se sentir bem, ela se sente bem com ela mesma. Consegue enfrentar as situações difíceis, e dentro desse perfil, requer trabalhar dentro do perfil da injustiça, se a gente vai fazer uma terapia, claro, né, tem outras coisas junto,
requer trabalhar a desconfiança, que são pessoas muito desconfiadas, e a rigidez mental, né? Por isso que a máscara que é criada é o rígido, a gente chama. A rigidez mental, criando o máximo de flexibilidade e permitindo-se confiar mais em si e nos outros, porque é uma pessoa que tem que ser muito desconfiada também, né, devido ao que passou. Cristiano, tu tá aí? Tem comentários? Falei muito rápido, gurias, vocês conseguiram entender? Alguém aí se identificou com alguma das características? Seu microfone está desligado. Então, obrigado por avisar ali, estava desligado eu falando aqui. Então, assim, ó, como a gente já falou em outras vezes também, a gente só está dando aqui uma pequena introdução, digamos assim, sobre o abandono, a rejeição e outros temas que nós já tratamos, e hoje a injustiça não é diferente. Então, a gente só trouxe aqui o básico do básico mesmo, e, por enquanto, né, a gente gostaria que vocês colocassem ali se faz sentido essa pequena introdução que nós fizemos sobre injustiça, se vocês já passaram por situações de que se sentirem injustiçados, tanto lá na primeira infância quanto na vida adulta, se puderem compartilhar conosco ali agora, seria interessante para a gente começar a ver as perguntas, as dúvidas, para que a gente possa estar conversando com vocês ali pelo chat. Vocês acham que foram tratados na infância de um modo diferenciado? Se identificaram com alguma dessas características? Vocês acham que vocês também têm essa máscara do rígido, né? Porque foram injustiçadas? A gente, aliás, até Jesus Cristo foi injustiçado, né? Todos nós, em algum momento da vida, foi injustiçado. Então, isso... Só que, como nós falamos em 5 feridas, alguns, né, como eu sempre falo, tem uma ou mais aparente, que é mais forte em si, né? E os outros a gente passa ali dando um resbalo, digamos assim, mas todos nós passamos por elas, mas uma ou duas sempre é mais forte na gente, né? Ou a da humilhação, ou do abandono, ou da rejeição, ou da injustiça, sempre vai ter uma que vai predominar mais em nós. Por isso que tem essas características, né, que são essas características são as máscaras, a máscara que nós criamos para poder suportar isso, né? Porque numa criança isso é uma dor, e na fase adulta também é uma dor, mas às vezes nós não conseguimos identificar ou não nos permitimos, né? Por exemplo, quem tem a ferida da injustiça, geralmente diz que nunca tem problemas. A pessoa é cheia de problema e diz que não tem problemas, né? Tá tudo certo. Então, às vezes nós acabamos não nos permitindo nos olhar, né, internamente e ver o que realmente nós temos dentro dessas emoções que muitas vezes, né, nos ferem. Então vamos lá. A Margarete coloca lá. Acho que você estava fazendo só de mim, falando só de mim. Ela Olha completa aí, tá assim: vendo? sim, minha irmã nasceu antes de eu completar um ano, perdi o colo. O que dá para entender ali, perdi o colo. Os pais, né, não é de maldade, como a gente sempre fala, tem os que fazem coisas de maldade? Tem, né, ser humano. Humano tem de tudo quanto é tipo, a gente erra, a gente acerta, tem os bons, os ruins, os piores ainda, mas geralmente os pais que cuidam dos seus filhos, muitos deles cometem, né, coisas que nos ferem, mas não porque eles querem. Eles também não tinham essa visão. Nós acabamos repetindo com nossos filhos também, porque a gente também não tinha esse conhecimento, não sabia discernir algumas coisas, então faz parte. Então, por isso que gera essa ferida. Só que quando a gente conhece e a gente consegue identificar, lidar com isso, né, trabalhar com isso quando acontece algo que desperta o gatilho de algumas dessas feridas, é mais leve. Então, a pessoa começa a se entender mais e as coisas começam a ficar mais leves na vida dela. Isso aí. Vamos ver se tem alguma pergunta. Por enquanto não. Gente, tá fazendo sentido. Hoje é bem. Opa, quem falou? Pode. Sou Quem eu, está falando, liga a Sheila. câmera. Sheila, liga a câmera para nós te ver, por favor. Tá bom. Vamos aí, mulherada, não fica com vergonha de mostrar o rosto. Vocês são poderosas, não esqueça disso. Aí. Muito obrigada, seja bem-vinda. Obrigada.
Então, eu estava aí ouvindo, né, vocês, e aí me veio, quando eu era criança, né, que minha mãe falava assim, é, porque eu tenho um irmão mais velho, então ela falava assim, que ele, que tinha minha mãe e meu pai, né, que a autoridade maior era dele. E eu achava aquilo muito injusto, né, porque muitas coisas ele podia, eu não, e ele Sim. mandava em mim, sabe? Nossa, eu ficava muito brava. E tinha momentos assim, quando eu comecei a crescer, porque isso foi há muito tempo, até adolescente, né? E às vezes ele tinha aquela perseguição comigo, sabe? Fazia coisas que ele falava assim: você sabe que quem manda sou eu, né? Então você tem que ficar quieta, sabe? Coisas assim. Então era muito injusto, né? E deixa traumas. É isso aí. Deixa traumas, as feridas que causam, o que nós vivenciamos, né, causa trauma em nós. A Carol também levantou a mão. Mas tu viu, às vezes são pequenas coisas que a gente olha e a gente fala assim, poxa, isso foi injusto comigo. Isso também acontece conosco hoje, depois de adulto, no trabalho, dentro da família também, né? Porque dentro da família é que mais acontece, né? Com os amigos, às vezes um ato que um amigo fala, poxa, foi injusto comigo, isso não foi justo, né? Pode não causar uma ferida, mas a pessoa se sente injustiçada. E se ela já tem a ferida da infância, vai ativar o gatilho, né, e vai trazer essa dor mais latente. Uhum. Então vamos lá. Quem que ergueu a mãozinha? Carol. Diga lá, Carolzinha. Então, me remeteu muito, tava até cozinhando agora, ele não deu para mim falar, agora que eu parei um pouquinho aqui, dá para compartilhar. O meu guri me fala muito isso, sabe? Eu tenho 3 filhos, eu tenho um guri de 15, uma menina de 11 anos e um outro de 8. E o meu guri reclama muito de mim com relação a isso, que diz que eu sou muito injusta. Referente ao meu filho mais novo. Não sei, mas é como se fosse um sentimento maior de proteção, talvez por ele ter nascido de 6 meses, ter passado muito tempo no hospital. Então, assim, o meu filho mais novo tem alguns probleminhas de saúde e tudo. Então, aí às vezes o meu filho mais velho fala assim, o nome dele é Lucas, né? Ele fala assim, porra, mãe, você é muito injusta, poxa, mãe. Tudo em volta do Guilherme, mas quando eu tinha a idade do Guilherme, eu tinha que fazer tal coisa, ele não pode, ele não faz isso, ele não faz aquilo, você poupa muito ele, você defende muito ele. O Guilherme tem muito benefício aqui, nós não temos, que é o meu filho mais velho e a minha filha, né? Nós temos que fazer as coisas, o Guilherme não pode, o Guilherme não leva bronca, tudo é mimado, tudo em volta do Guilherme, né? E eu não sei, às vezes realmente ele tem razão, né? Mas talvez por ser um zelo, um excesso de zelo que eu tenha pelo meu filho mais novo, às vezes realmente, assim, sabe, eu tenho, não sei, por ter várias vezes um sentimento de ter perdido ele já, algumas vezes quando ele era bebezinho, eu não sei, assim, sabe, e eu não sei desenvolver isso, tentar às vezes dá uma responsabilidade a mais também para o meu filho, de acordo com a idade dele, né? Ah, todo mundo tem que ajudar ele a arrumar a casa, então todo mundo vai. Não, às vezes eu poupo ele, não, fica ali sentadinho, deixa que a gente faz, assim, sabe? É um exemplo, vamos supor. Ali tu tá sendo injusta com os filhos, é claro, mas não por maldade, né? Eu Não, não sei, mas acontece isso com muitas mães. Eu também já fui injusta com meu filho mais velho, porque aconteceu um fato com meu filho mais novo. A gente não percebe, mas o meu filho na época nem falava que eu estava sendo, porque ele era menor. Então acontece da gente fazer isso. Só que quando teu filho vem conversar contigo e diz, olha, mãe, tu está sendo injusta, tu tem que conversar com ele, né? Ele já tem 15 anos? 11? Então, e o outro tem? tem 15 e tem 11. A Um diferença da tem. minha filha para o meu filho são de 3 anos. Então, Tá, assim, ela mas realmente. desculpa, o que tu diz que tu não deixa fazer nada, quantos anos tem? 8. 8. 8 anos ele já tem capacidade para ajudar em casa, né? Mas isso vai da Ah, mãe. Então, assim, tu fala, olha, né? Isso vai de cada pessoa. Ele é um pouco mais sensível, mas ele vai começar a ajudar. E tu poder falar para eles o porquê e deixar o teu filho de 8 anos participar mais da vida de vocês, da vida ativa dos irmãos, também faz com que ele se sinta capaz. Porque tu também pode estar sendo injusto com ele. Porque nós, mães, queremos criar os filhos numa bolha protetora. Na nossa ignorância, nós vamos proteger eles do mundo, de tudo que é ruim, né?
na nossa inocência, ignorância, como a gente quiser chamar. Porém, quando a gente não permite que nossos filhos façam algo que eles têm capacidade de fazer, tu tá dizendo pro teu filho todas as vezes que tu não deixa ele fazer alguma coisa, você é incapaz. E ele vai crescer com esse sentimento dentro dele. E vai ter medo de enfrentar a vida depois, porque ele se sente incapaz. A minha mãe, porque não por maldade, por um amor que essa mãe tem por ele, ela não quer que nada, porque ela, como ela diz, né? Muitas vezes eu quase perdi ele. Então, esse sentimento de perda em ti, tu tem que trabalhar também na terapia, tá muito latente. Por tudo que tu já passou, das histórias que tu já contou aqui com a gente. Então, tu tem que cuidar para te não transmitir isso pro teu filho, né? O teu medo, a tua insegurança, porque os filhos da gente, eles crescem, eles estão olhando para o mundo. Eles não têm os nossos medos, eles não têm as nossas vivências, mas nós, sem querer, transmitimos para eles os nossos medos, as nossas inseguranças. E quando eu não permito meu filho amarrar um cadarço, arrumar uma caminha, tirar uma louça da mesa, secar, coisas que criança de 8 anos já tem capacidade de fazer, né? Com cuidado, tudo disfarçadamente observando, tu tá tirando o poder dele de ação, de agir, de poder fazer e se sentir capaz na vida. E os outros se sentem injustiçados, porque tudo é eles, né? Então, O gera. que meu filho falou para mim, o meu filho mais velho? Mãe, o Guilherme tá abusando demais. Vamos supor, eu trabalho o dia todo, né? E eu chego em casa, daí eu pergunto, né? Quem que fez a responsabilidade de quem? Aí eles falam, mãe, porque o Guilherme abusou demais, meu filho de 8 anos. Que ele abusa, ele faz isso, ele sabe que você não. Assim, ele sabe que você não vai cobrar dele, então ele abusa mesmo da gente. Tipo, é essa reclamação maior dele, assim, sabe? E tadinho, assim, às vezes me aperta o coração, que nem agora há pouco, eu cheguei no trabalho e perguntei: vocês ajudaram o Guilherme a fazer tarefa? Daí eles se olharam assim, mas ele sabe fazer, mãe. Eu falei, vocês têm que ajudar. Daí, tipo, mãe, você tá sendo muito injusta. Igualzinho, enquanto eu tava cozinhando, eles estavam brigando comigo ali. Você tá muito injusta, mãe, injusta. E aí, além de tu tirar a incapacidade do teu filho, ele tá criando outra coisa de se aproveitar dos irmãos, porque a minha mãe me protege. Então, até a minha tarefa você não tem que fazer, senão eu vou falar para ela, vai ficar brava com vocês. Então, talvez tu começar ali, né, conversar com eles, deixar eles mais unidos, tu tá participando, explicando, né, na conversa, no diálogo, para que eles também já aprendam que o diálogo a gente resolve as coisas, a gente alivia o coração, né? É importante, mas tu não fez por maldade, mas agora tu tem ciência, tu mesmo falou. Então, tu começar a mudar as tuas ações vai estar ajudando a ti e a teus filhos. Cristiano, quer falar alguma coisa? Não, sim, uma outra coisa também, nós temos que cuidar, e isso eu sempre vou estar falando de terapia, porque é devido aos nossos atendimentos. Nós temos que cuidar também com a interpretação que nós damos para a palavra. Por exemplo, né, a Carol falando ali de justiça, o que é injustiça? Então, ou seja, para resumir, sempre que vem alguma palavra assim, até para a gente abrir mais o leque, né, no caso ali, quando se trata de filhos, ou também quando é adulto com adulto, é explicar o que é injustiça. Por exemplo, a Carol é minha irmã, ou minha mãe, eu pergunto esse tratamento da injustiça. É importante a gente dialogar e perguntar para o outro, por exemplo, Carol, o que é injustiça para você? O que você percebeu dentro desse contexto que você se sentiu injustiçada, para que a gente possa aqui compreender se é realmente a palavra que se sentiu injustiçado ou sobre superproteção. Porque daí começou aqui, né, ela estava falando ali, nossa, ajudaram a fazer a matéria? Você tem que ajudar, você tem que ajudar. Então, ou seja, começa a colocar um monte de responsabilidades. Eles são apenas irmãos, não são pai, não são mãe, para estar ajudando o irmãozinho a fazer tarefa. Isso depois pode reverberar tanto para quem está recebendo ajuda, que é o menorzinho, tanto quanto o maior, fala, meu Deus do céu, eu não sou pai. O pai e a mãe, eles têm um pai e a mãe. Só que a criança não sabe. Então, nós pais temos que ter essa percepção e esse olhar clínico para que a gente possa separar. E quando houver esse tipo de questões em casa, perguntar para o filho, o que é injustiça para você? Qual foi o ponto que você se sentiu injustiçado? Isso, gente, vai abrir a consciência, vai trazer uma percepção para a pessoa não trazer aquilo na vida adulta de tudo é injustiçado. Proteger o outro, injustiçado. Ah, fez alguma coisa além, injustiçado.
e tem que estar também preparado para coisas que vai ouvir e não vai gostar, porque nós, como pais, às vezes a gente não gosta de ouvir algumas coisas, né? No caso aí da Carol, por amor aos filhos, né, pela proteção, de tudo que ela passou, ela está tendo a autoproteção, tu falou, do mais novinho ali, e está tendo, né, a autorresponsabilidade dos outros. Então, é isso que tu falou, as duas coisas. Um está demais de um lado e o outro está demais do outro. Mas a conversa e quando falar alguma coisa que não gostar, tá preparado, né, esperar para que eles possam gerar essa confiança e estar conversando com o pai, com a mãe, com os dois juntos, né, seja quem for os cuidadores, porque daí, poxa, eu posso conversar com a minha mãe, ela briga comigo às vezes? Briga, mas ela também conversa, ela entende, ela para me ouvir, porque hoje é o que os filhos estão precisando e que nós também precisávamos lá atrás e nós não tivemos. Pais que nos ouçam, que nos perguntam o que você gosta, mas de verdade, parar e escutar esse filho. O que tu gosta? O que é injustiça quando vem reclamar, que nem o Cristiano falou, né? Ouvir esse filho, essa filha, sentar, conversar. Hoje a gente não tem que estar num automático, numa correria tão louca, que a gente pensa que está ouvindo e pensa que está respondendo, e às vezes tá vago para a criança, né? Então, é de uma forma mais acelerada, acontece com eles o que aconteceu conosco na nossa infância. Isso aí. Obrigado, Carol, Os por meus, participar. eles são bem sinceros aqui em casa, viu? Às vezes, eles são realmente tão sinceros que eles puxam a orelha, assim, da forma certa deles, né? E eles realmente me policiam muito aqui. Às vezes, com o autocuidado que eu tenho com o meu mais novo, assim, sabe? Mãe, você tá errada, mãe, não é assim, mãe, pensa melhor, mãe, pondere, mãe. Não é desse jeito. Porque às vezes o Guilherme, ele chega, assim, com a versão dele, né? E não é aquilo. Então, realmente, meu filho ele é muito sábio, assim, o de 15 anos, e às vezes eu cometo essa gafe mesmo de, às vezes, colocar essa autorresponsabilidade nele, ele mesmo já, opa, mãe, não é assim, calma, né? Então, eu sou grata realmente pelos filhos que eu tenho, porque eles me ajudam muito, assim, em ambas as partes, me corrigindo muito também. Só tem que ter um cuidado aí para a mãe não ficar no lugar do filho e os filhos ficarem no lugar da mãe, né? Daí a gente também tem. São coisinhas. Com certeza, não. É. Eu digo assim com relação à amizade, né, que nós temos. A gente consegue se entender muito bem, porque uma vez eu ouvi muito isso assim quando eu estava assim para casar, né? Para ter os meus filhos, minha sogra me falava muito isso, que é melhor eles procurarem às vezes lá fora, eles vão ver muita coisa mais atrativa lá fora do que dentro de casa. Então, seja amigo dos seus filhos, seja amiga, porque senão a gente acaba perdendo o contato e a amizade deles. Então, eles têm uma conversa muito aberta conosco aqui em casa, para explicar, para falar, para pedir conselhos, assim, é muito bom, assim, sabe? Isso aí daria outro pano para manga para a gente conversar, mas eu nem vou adentrar no seja amiga do seu filho, não que tu não precisa ser, mas tem uma outra coisa por trás, isso a gente deixa para as próximas lives, então a gente não termina hoje. Tem a Sheila que está com a mãozinha levantada ali. Mas Obrigada, Carol. só para não perder a deixa, Lênin, o que a Carol está falando é o que a gente vê, meu Deus do céu, que a gente fala dentro da terapia de inversão de ordem. Nós temos que separar. Amizade é uma coisa, filho e pai são outras. Para que o filho, um exemplo, não que isso esteja acontecendo, mas o quanto antes os pais perceberem, para o filho não assumir um papel que não é dele. Ele não é pai, ele não é esposo da mãe, ele não é namorado da mãe, ou seja, ele é filho. Então, isso nós temos que ter um cuidado, ou de filho para com pais, de pais para com filhos. Ok, tem que ter um respeito, uma amizade, só que nós temos que depois trabalhar de uma forma mais aprofundada, que hoje não seria o caso. Mas nós temos que colocar cada um na sua ordem. Mãe é mãe, filho é filho, pai é pai, porque nesses casos, para não acontecer que a gente chama muito na constelação inversão. O de 15 assumir um papel que não é dele e falar, mãe, ok, sábio, maravilha, que show de bola, o filho inteligente, sábio. Por isso temos que separar cada um dentro do seu papel, para que no futuro, daqui a pouco vai crescendo, não assuma um papel que não é dele. Ou seja, já viram aquela questão, o homenzinho da casa? Ele é apenas o filho. Então nós temos que cuidar muito, gente. Isso é muito sério. Mas a gente vai fazer live sobre as ordens familiares, a gente vai ter as nossas próximas lives, vai ser tipo bate-papo, hoje deu mais para a gente conversar, né, porque a live está sendo curta,
Mas nós vamos ter lives, vai ser tipo live terapia, para a gente bater esse papo, conversar, vocês falarem, a gente trocar ideia aqui, tá? A gente vai continuar as lives, a gente só não sabe se vai ser nas quintas ainda. Fala, Sheila. Esse tema é maravilhoso, né? Até para abrir os nossos olhos. Eu tenho um filho especial, né? E aí a minha filha de vez em quando vem com essa fala, né? Ah, você faz assim por conta que Pedro é especial, né? Esquece de mim, coisa e tal. Então, o que vocês têm falado, né? A conversa em si, o tema é muito bom porque você vai analisando o que você precisa melhorar, né? Aonde está a tua ferida, né? Então, muito É, boa a live, gostei demais, obrigada. parabéns. E todos nós temos feridas, viu? Eu tenho, Cristiano, não tem um ser no face da terra que não tem. Só o injustiçado que às vezes vai falar porque ele não tem problema, né? Daí ele vai falar assim, não, eu não tenho. Mas todos Uhum. nós temos as nossas dores, as nossas feridas, né? E geralmente nós temos que cuidar também que injustiça é uma coisa, vítima é outra. Muitas vezes a pessoa sai de injustiçado e se torna, ai meu Deus, que se torna um coitadinho, sabe aquele que só a vítima, meu Deus, ninguém me ama, ninguém me quer, todo mundo me maltrata e blá blá blá. Gente, nós temos que cuidar. Então por isso que é importante essas conversas abertas para a gente entender o significado na posição de cada um da palavra me sinto injustiçado, me sinto abandonado. É que nem nós falamos lá nas nossas primeiras lives. Abandono é uma coisa, rejeição é outra. E a gente faz um nó, eu fui rejeitado e fui abandonado. Então, relembrando, abandono é eu não posso, rejeição é eu não quero. Então, só de a gente ter essa questão e percepção do significado da palavra, tendo como base, não existe a verdade, existe a minha verdade, a tua e a verdade. A gente está aqui para discutir e agregar esse conhecimento, para que a gente possa ter uma vida mais saudável, viver da nossa essência, porque percebo, as pessoas andam muito amarguradas, angustiadas, com ansiedade, com crises. Eu canso de receber mensagem no WhatsApp, meu Deus, eu estou com crise, eu estou com pânico, eu estou com depressão profunda, eu estou com isso, estou com aquilo. Então, você veja, está aumentando as questões. A pandemia trouxe muito isso, depois da pandemia continua trazendo essas questões, e principalmente questões familiares, de dentro de casa, que pessoas que não estavam acostumadas a ficar muito tempo junto, nesses 2 anos de pandemia começaram a ter que um olhar para o olhinho do outro, e começou a ter as rixas ali dentro dessa percepção familiar. É isso aí. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa ou a gente vai poder aplicar o nosso exercício? Obrigado, Sheila, por participar. Carol também. Mais alguém? Alguma pergunta? Obrigada. Erga a mãozinha. Liga a câmera e vamos falar aí, se vocês querem conversar. Senão a gente vai aplicar o exercício e depois a gente abre mais um pouquinho para conversa, né, Cristiano? Uhum. Ou A em cima gente do que vai nós. estar. Ah, desculpa. Só pegando, né, para caso, em cima do que nós estamos conversando agora, se alguém tiver alguma pergunta, a gente já aproveita e já fala. Senão, a gente aplica ali a nossa pequeno exercício e depois, no final, a gente abre novamente para perguntas. Olha aí, ó, a Carol tem uma amiga que ela pode dizer ela que vai no na nossa imersão lá em São Bento, né, Carol? Vou estar te esperando, viu? É em julho, viu? A gente já decidiu, vai ser 22 de julho a nossa imersão lá em São Bento, Santa Catarina. Aí tu pode ir com a Sheila, combina tu e ela e a gente vai lá passar É, um dia inteiro de imersão, trabalhando, né? A nossa imersão chama Em Busca de Mim, que já é essa busca interna que nós temos por nós, e nós vamos estar trabalhando aí, fazendo bastante exercício, aplicando, conversando, né? Vai ser muito legal. Então, se vocês conhecem alguém lá daquela região e puder falar, a gente agradece, né? Depois a gente vai ver um para fazer em Curitiba também. 22 de julho. Vai ser um dia inteiro, um sábado. Então, vamos lá aplicar nossa cadê? A Sheila. Vai ser maravilha, vai ser maravilhoso, viu? Olha, a gente não muda ninguém, né? Mas com certeza vocês não vão sair, quem for não vai sair dessa imersão a mesma pessoa, vai sair, a cabeça assim vai estar já transformando ali, já vai sair um pouco transformando. Vai A gente entrar está de um preparando jeito, com carinho. entrará de um jeito, sairá do outro.
Então, vamos lá fazer uma aplicação. Vamos. Deixa eu só fechar aqui, então. O chat, se aparecer, depois a gente responde. Isso, vocês querem escrever depois, mas agora, se quem quiser participar, né, dessa aplicação, desse exercício aqui que a gente vai fazer com vocês, né, não vai estar podendo escrever, a gente vai pedir para fechar os olhos, para relaxar, para que realmente faça efeito. Vamos lá, então? Vamos, deixa eu só compartilhar aqui. Uhum. Vou voltar aqui no começo. Então, vamos lá. Então, para aqueles que queiram participar dessa pequena experiência, se permitam se colocar numa posição confortável. Né? Para aqueles que estão sentados, se ajeitem, se coloquem numa posição tranquila para vocês. E o mais importante, aproveite esse momento, que esse momento é seu. Tanto que eu vou na minha fala, tanto eu quanto a Eliane, nós vamos fazer essa pequeno exercício juntos, para que você aproveite ao máximo esse exercício, essa limpeza, até porque vai chegar um determinado momento que você vai ter a oportunidade de colocar fora tudo aquilo que anda te incomodando, tudo aquilo que vem te perturbando do passado. Então se permitam se colocar numa posição tranquila. Só um pouquinho a música. Então se permitam a fechar os olhos e aproveite cada momento, porque esse momento é seu. E nesta noite de quinta-feira, você possa estar trabalhando algo muito importante dentro de você. Então se permita a inspirar pelo nariz, soltar o ar pela boca. Isso, mais uma vez, inspire bem profundo o ar pelo nariz, solte o ar pela boca. Mais uma vez, inspira bem profundo pelo nariz e solte o ar pela boca. Se permita relaxar os seus pés. Se permita relaxar as suas pernas. Relaxe seus braços. Relaxe os ombros. E o mais importante, se permita, porque quando você se permite, os resultados vêm. Permita que aconteça e deixe acontecer. E você continua a inspirar pelo nariz, soltar o ar pela boca. E aproveitando cada momento. Relaxando o seu corpo. Se permitindo a se sentir confortável. Para que você possa relaxar profundamente. Apenas seguindo a orientação através da minha voz. Mais uma vez eu repito, aproveite este momento. Independente do que quer que esteja acontecendo em sua volta, aproveite ao máximo cada momento. Relaxando, relaxando cada vez mais. Enquanto você continua aproveitando este relaxamento, este conforto, a partir desse momento você vai utilizar sua mente inteligente, a sua imaginação,
e deixe a sua imaginação te guiar. E aproveite. Eu gostaria que, com a sua permissão agora, você se permitisse a se imaginar numa estrada, seja ela qual for. E você está andando à beira, à margem dessa estrada ou dessa rua. E você está caminhando. Enquanto você caminha por essa estrada, por essa rua, às margens, perceba que à sua frente é o futuro. Enquanto você caminha em direção ao seu futuro, você também percebe que atrás de você é o seu passado. Ah, passado! Quantas coisas você já viveu, você já vivenciou, você já experimentou. Independente do tempo, da idade. Quanta coisa você já passou. Porém, agora você está andando em direção ao seu futuro. E neste momento, com a sua permissão, gostaria que você parasse. E mais uma vez, perceba que à sua frente é o seu futuro. E atrás é o seu passado. Daqui a pouco eu vou pedir para você se virar para o seu passado. Mas antes de você virar ao seu passado e olhar para o seu passado, eu não sei exatamente aonde, mas próximo de você, tem sacos de lixo vazio. Talvez ele esteja empacotado, talvez ele esteja solto, não importa a maneira. Eu gostaria que você pegasse um desses sacos de lixo que está vazio e agora você irá se permitir a dar continuidade neste pequeno exercício. E vamos olhar para trás. Vamos olhar para o teu passado. Tudo o que não te pertence, tudo o que te faz mal, você vai colocar dentro desse saco de lixo. Se precisar de mais saco, só amarrar o que já encheu e colocar do lado da rua e pegar outro. Coloque dentro desse saco tudo o que não te pertence e tudo o que te falta. Agora, você vai ver ou vai ouvir, ou perceber, não importa a maneira, mas que tem um caminhão de lixo se aproximando. Agora, o caminhão parou para você colocar o saco dentro dele. Mas antes de colocar o saco dentro do caminhão, você vai sentir o peso do saco, onde você colocou tudo de ruim e tudo que te fez mal e carregou durante todo esse tempo. Depois de sentir esse peso, talvez ele esteja muito pesado, talvez ele esteja um pouquinho, mas depois de sentir esse peso, pegue o saco e jogue o saco dentro do caminhão. Quando você jogar o saco dentro do caminhão, ou os sacos, o caminhão irá partir, levando tudo isso para bem longe de ti. Enquanto ele se distancia, levando tudo que tu colocou dentro daquele saco, você irá se sentir cada vez mais leve. O caminhão vai desaparecendo e cada vez mais você se sentirá mais leve. Cada vez mais leve. Está cada vez mais desaparecendo e você se sentindo cada vez mais leve. Agora ele desapareceu completamente e você está se sentindo muito, muito leve. Está sentindo uma leveza como jamais se sentiu em todos esses anos. Sinta essa leveza, sinta como é bom.
não está carregando esse peso nas costas. Isso. Ainda de olhos fechados, aproveite esse momento e reflita por alguns instantes quanta coisa você deve ter colocado do seu passado naquele saco de lixo que o caminhão levou embora. Porém, tantas vezes durante a nossa jornada a gente guarda tanto rancor, tanto ressentimento, tantas preocupações, tantas ansiedades, tantas injustiças. Isso não ajuda em nada. E muitas vezes acontece muito de pessoas que muitas vezes não estão nem no nosso meio mais, a gente fica lá com rancor, com ressentimento, com pensamentos negativos. Mas tudo aquilo que te fazia e te fez mal no passado, você desapegou. Porque nós temos o costume inconsciente, não por maldade, de nos apegar às coisas que nos acontecem. Porém, agora, você, depois de ter colocado tudo isso e muito mais dentro daquele lixo, e depois o caminhão ter levado embora, perceba como que é olhar agora para o seu futuro. Mas além de olhar para o seu futuro, se perceba neste instante. Perceba o seu coração, perceba a sua mente, e perceba-se e se permita a estar neste momento, desfrutando desta leveza. Porque muitas vezes também nos apegamos muito ao futuro, e isso pode nos levar a uma ansiedade, e muitas vezes não tem o porquê. Nós temos que aproveitar este exato momento. Porque nesse exato momento é onde que é a nossa eternidade. A eternidade é o agora. E perceba o seu corpo agora. Perceba a sua mente, perceba seus batimentos cardíacos, o seu coração mais leve. Depois de ter desapegado e jogado fora no lixo tudo aquilo que não fazia mais sentido na sua vida. E neste momento você começa a caminhar em direção ao quê? Ao seu futuro. Percebendo principalmente que você pode, que você consegue e que você merece. Você nasceu para vencer. E veja como é mais colorido olhar para o seu futuro, mas principalmente aproveitar o agora, porque é neste momento que tudo acontece. Você com você com o teu companheiro, com a tua companheira, com o teu namorado, namorada, com a tua família, com os teus filhos. É essencial aproveitar este momento com as pessoas que mais você ama, mas principalmente você. Eu repito, você pode, você consegue e você merece. Inspire profundamente mais uma vez pelo nariz e solte o ar pela boca. E eu vou fazer uma contagem de 1 até 5. E no 5 você poderá abrir os olhos se sentindo muito, mas muito mais leve. Com mais segurança, com mais confiança, com muito mais sabedoria. 1, permita sentir seus pés. Isso. 2, perceba suas pernas, perceba o seu corpo. 3, se permita salivar e se colocar neste momento. 4, inspire mais uma vez profundamente pelo nariz e solte o ar lentamente pela boca. E 5, no seu momento, você poderá abrir os seus olhos se sentindo muito mais empoderada, muito mais confiante, muito mais segura e leve, porque você pode, consegue e merece. E aí, mulherada, como é que vocês estão se sentindo? Estão se sentindo mais leve, mais tranquilas, mais relaxadas?
Leve aí para nós. A Sheila dizendo ali, nossa, fui longe, olha a estrada, então ela correu na estrada. Obrigado, Sheila. Então vão comentando ali para nós, por gentileza. As próximas lives a gente vai pedir para vocês, na hora do exercício, ligar a câmera para a gente ver se a postura de vocês, como vocês estão, o antes e o depois. Uhum. A gente não percebe, né? Muda até o rosto, a fisionomia. É muito É, interessante. quando a gente se entrega, tem uma mudança, né? Uhum. A Juscelia lá, gratidão. A Sheila, muito bom, muito obrigada. Carol, sempre é muito bom, gratidão. Maravilha. Nós que agradecemos. Depois a gente vai colocar essa semana ou na próxima um resumo do que nós falamos aqui lá para vocês, quem quiser para ter ali consigo, né? Nós vamos Uhum. estar postando ali no grupo, tá bom? Eu não sei se a Sheila não está no grupo, depois ela quiser entrar, a Carol passa para ela daí também o link para que ela possa estar ali no grupo. A gente vai estar fazendo mais lives, né? Talvez, não sei se a gente vai continuar nas quintas, se vai ser nas terças, ainda não decidimos. Provavelmente vai continuar nas quintas-feiras. E Isso. aí vai ser uma live mais com esse bate-papo, essa conversa, né? Para a gente estar trocando aí e conversando. Maravilha, Sheila. Então a Sheila já está no grupo. Obrigado, Sheila. Hoje era isso. Eu não sei se alguém tem mais, quer perguntar alguma coisa, ficou alguma dúvida. Isso. Então aproveita lá. Quem quiser, levanta a mãozinha, daí liga a câmera e caso tenha alguma pergunta, sintam-se à vontade. A gente agradece de coração todos que nos acompanharam até aqui, né? Tem a Carol, tem a Margarete, tem a Sara, tem um monte de gurias que Janaílma. saiu, que Uhum. ficou aqui firme e forte. Outros, provavelmente, porque aconteceu alguma coisa, não participaram, porque elas queriam participar, né? Mas às vezes não era o momento delas, às vezes a gente não está preparado, inconscientemente a gente se sabota, né? Para não ouvir Uhum. que todo mundo tem o seu momento, tá tudo certo. Então, Mas a gente agradecendo ali expressa o nosso carinho e a nossa gratidão a cada um de vocês, né? Nós também vamos estar fazendo um workshop online, não vai ser agora, mas a gente vai estar fazendo para quem não pode aí estar participando, né? O workshop é diferente da imersão. A imersão é uma coisa, o workshop é outra, né? A imersão é mais para ser trabalhado esse interno nosso. E o workshop a gente vai estar falando de outras coisas, é mais um aprendizado também. Tudo não deixa de ser um aprendizado, mas eles têm umas diferenças ali entre eles. Uhum. Então, agradecendo a lá, Carol, por estar participando, Janaílma, Juscelia, também prazer a Juscelia por estar conosco, a Lisângela, a Sara está sempre presente, a Sheila, a primeira participando hoje, seja bem-vinda, a A Zilda Zilda, Costa também entrou hoje, seja então, bem-vinda. eu não vi que horas ela entrou, ela participou. Ela participou antes de chegar a gente começar o exercício, se não me engano. Ah, que bom. Então, seja bem-vinda. Alguém tem alguma pergunta? Fique à vontade, gente. Quero eu ligar a câmera e fazer pergunta. Vamos abrir agora para perguntas e respostas. Vamos Como dar é uns que... minutinhos aqui, se não tiver, tá tudo bem, a gente vai tirar nosso print, daí eu vou postar lá no Face a fotinho para vocês comentarem o que foi bom da live de hoje, se não foi, mas comentem, que para nós é importante. Se vocês também puderem tirar o print, nos marcarem nos stories de vocês, para que a gente possa estar repostando também. E a gente agradece imensamente a todos aqui presentes. Isso aí. Então, acho que nenhuma pergunta. Então, vamos ligar a câmera para a gente fazer Um print. tirar um print. Tirar um Vamos ligar a print. câmera aí. Vamos ligar, liguem a câmera, mulheres. Vocês são lindas, maravilhosas, não Obrigado. temam. A Sheila já ligou, a Sara também já ligou. Olha lá, todo A mundo. Carol, a Ei, Sucélia. Ai, tão Carol. lindo ver o rosto de vocês, olha que Olha que maravilha. beleza, né? Olha que monte de mulherada aí, ó. Essas mulheradas tem A que fazer uma coisa para empoderar essas mulheres, pelo amor de Jesus Cristo. Carol, cozinheira, a Juscelia, a Sara, a dona Sheila.
Maravilha. Tira aí, tu tira o print, Cristiano? Já De tirei nós. uma que dei, Eu mas tire lá ficou. em poste, nos marquem. Vou tirar outra porque ficou, acho que gente com a boca aberta. Pera aí, vamos mudar aí. Aí, Provavelmente saiu. fui eu, que fiquei de boca aberta. A boca Uns com a aberta. boca, de boca uns com a aberta. boca aberta, o famoso boca aberta. Queridos, obrigado, vocês são Obrigado pela maravilhosos. Não participação. esqueçam disso, viu? Obrigada por ligar a câmera, por participar, por perguntar. Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês Exatamente. sejam felizes, que vocês se sintam cada vez mais leve. Permitam-se olhar para vocês, para dores de vocês, tirar um momento que seja só de vocês. Vocês são merecedoras, todos nós somos. Não é bom a gente ter esse cuidado conosco. Não interessa o que for, mas seja algo assim que te traz uma tranquilidade, te faz feliz. É momentâneo, mas é assim que a gente começa, olhando para nós, cuidando de nós, aos pouquinhos, pequenos passos a gente vai melhorando. Mas melhore por vocês, não pelo outro, por vocês mesmos. E lembrando, você pode, consegue, merece. É isso aí. Uma salva de palmas aí para vocês. Vamos aí, vamos se aplaudir. Viva! Isso aí. Parabéns, viu? Parabéns a cada uma. Muito Deus abençoe. obrigada. Deus abençoe vocês. Um beijo no coração. Até a próxima live. Tchau, tchau.